Olá, sou Emerson Santos, falo aqui da Baixada Santista, em especial de São Vicente. Estou de volta com mais um vídeo colaborativo para você. E o assunto não poderia ser outro, a grande vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, a vitória da democracia, da esperança. Mas antes, vamos curtir ou se inscrever no meu canal, curtir e compartilhar. Bem, gente, dia 30 foi um grande dia, né? Um dia de grande aflição, de grande embate, vamos dizer assim, mas foi um dia de celebração também, né? Porque a celebração da democracia. E Lula sai o grande vitorioso dessa eleição, né? Na realidade, o povo brasileiro, a democracia, é a grande vitoriosa dessas eleições. Mas é evidente que o nível de polarização, o nível de hostilização produzida principalmente pelos setores da extrema-direita, deixou essas eleições muito tensas, né? Não sei se você acompanhou, mas no dia da eleição, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma grande operação, principalmente na região do Nordeste, impedindo que as pessoas fossem votar, né? E aí, gente, ficou muito claro que a única pessoa capaz de derrotar o bolsonarismo seria Luiz Inácio. Não tenho dúvidas disso. Por que digo isso? Porque a máquina do governo foi colocada à disposição para comprar voto, né? Essas grandes medidas que foram tomadas 2, 3 meses antes das eleições, de dinheiro para taxista, para caminhoneiro, vale gás, aumento do auxílio Brasil ou Bolsa Família, né? Crédito consignado no último mês, no segundo turno, né? Mais de 2 milhões de pessoas pegaram crédito consignado. Então, foi feita uma grande tentativa de impedir a vitória de Lula. Mesmo assim, mesmo com toda a máquina, mesmo com todos os fake news produzidos de que iam fechar a igreja, que ia voltar ao comunismo, que iam voltar a comer cachorro, enfim, com tudo isso, Lula saiu vitorioso com mais de 2 milhões de votos à frente de Bolsonaro, né? Isso demonstra uma resiliência, principalmente do povo mais pobre desse país, né? Que teve a sabedoria e o entendimento de que todas essas movimentações produzidas, principalmente às vésperas das eleições, eram uma forma de tentar comprar o voto do cidadão. E mesmo assim não conseguiram. Obviamente que a grande região do Nordeste foi talvez a região que mais deu a vitória a Lula, né? Com regiões com uma média de 70% dos votos nos 9 estados do Nordeste, né? Uma vitória acachapante, mas é importante dizer que Lula cresceu no Sudeste, cresceu no Sul. Evidentemente, o papel de Fernando Haddad na disputa aqui no estado de São Paulo foi muito importante para garantir e mantermos a distância necessária para que Lula pudesse vencer as eleições. Tá certo? Então, nós temos muito para comemorar, né? E Lula, que foi preso, achincalhado, né? Ele retorna à cena política, né? Lidera as pesquisas desde o ano passado, mantém-se na liderança e derrota, né? O primeiro presidente na história do país que tem reeleição é o primeiro presidente que não consegue se reeleger. Então isso demonstra a força de Lula, a resiliência, a sua liderança, a sua capacidade, né, que é extraordinária. Evidentemente que isso vai permitir produzir uns 10 filmes sobre a história de Lula, né? Um sujeito que para muitos teria sido já abatido politicamente, que não teria chance, tentaram acabar com o PT, enfim, não conseguiram. Isso mostra a sabedoria do povo brasileiro, a resiliência, a sua capilaridade social em todo o país. Portanto, é momento de celebração. É evidente que a gente não poderia deixar de falar da tentativa golpista, da tentativa de fazer um terceiro turno, né? Logo que é anunciada a vitória de Lula, né? Esses setores mais fundamentalistas, extremistas do bolsonarismo, tentam fazer um movimento de querer um golpe, de não admitirem a derrota, né? De dizer que o Brasil pertence só a eles, né? E que eles
enfim, que não respeitar a vontade do povo, não respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro. Essa tentativa, gente, pode ficar tranquila, ela fracassou, né? Até porque quando foi anunciada a vitória de Lula, todos os grandes líderes do mundo se manifestaram favoráveis às eleições do Brasil, ao presidente Lula, reconhecendo ele como o presidente eleito. Não foram poucos os Estados Unidos, a China, líderes da Europa, da América do Sul, da Ásia, enfim, Lula é reconhecido mundialmente como presidente eleito, como também as instituições brasileiras, seja a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, o TSE, o Supremo, todos eles reconhecem a vitória do presidente Lula e a lisura do processo eleitoral. Portanto, gente, apesar de a gente ainda escutar, né, porque é um grupo minoritário, mas que faz muito barulho, né, e principalmente nas redes sociais. Então, gente, se vocês, ou você, o companheiro, companheira, que esteja preocupado, né, das ameaças constantes que você fica ouvindo nas redes sociais, Lula tomará posse no dia 1º de janeiro, não tenho dúvidas disso. Essa tentativa de golpe fracassou, o próprio presidente Bolsonaro admitiu a derrota, mesmo depois de 40 horas em silêncio, já iniciou o processo de transição. Hoje mesmo que estou gravando esse vídeo, quinta-feira, dia 3 de novembro, o vice-presidente Alckmin já esteve no Palácio, iniciou-se o processo de transição e inicia-se agora o processo de reconstrução do nosso país. Mas é evidente que teremos que continuar em alerta, né? Teremos que continuar mobilizados, né? As atitudes de aparelhos do Estado, né, precisam ser investigados, como a Polícia Rodoviária Federal, setores da Polícia Militar, que foram e estão sendo coniventes com a tentativa de golpe, né? Então é importante que nós possamos fazer uma limpeza ideológica dos aparelhos do Estado, que o aparelho do Estado tem que servir à nação, não a governo, não a interesses políticos partidários e ideológicos, né? Então isso é uma tarefa muito grande que as instituições, e a gente tem que estar junto cobrando para que essas pessoas sejam devidamente punidas. Tentativa de golpe, tentativa contra a Constituição e contra o Estado democrático de direito é crime no nosso país e nas sociedades democráticas. Portanto, essas pessoas têm que ser devidamente punidas, devidamente criminalizadas por essa tentativa. Mas, como disse, as instituições estão fortes, o povo deu a sua resposta nas urnas, o mundo acolheu, né, a liderança e a soberania popular no Brasil e reconhecendo Lula como nosso presidente. Tá certo, gente? Então, Lula lá, muito feliz, né, com essa grande vitória e que agora vamos trabalhar, né? Agora entra o processo de transição e agora a gente vai precisar trabalhar muito para que os compromissos construídos, né, com essa frente de partidos, movimentos sociais, com a população em geral, possa ser cumprida. Isso não vai ser fácil, obviamente, mas a gente tem a força e a liderança de Lula para que a gente possa, de fato, transformar o nosso país, tá certo? E vou vindo com mais vídeos, como tem muito fake news ainda circulando, muita maldade sendo feita, a gente vai continuar produzindo vídeo para trazer informações importantes para você, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.